E aí, tudo bem? Chegamos agora com mais um Filosofando com Valentim. Como vocês estão se comportando nessa pandemia? Está ficando em casa e mantendo as regras de distanciamento? Está igual o alecrim dourado e batendo perna todos os dias acreditando que tem histórico de atleta e não vai ficar doente ou de forma equilibrada e se cuidando, só sai quando realmente é necessário? Me diz aí, quem é você na fila do pão? Em tempos de pandemia, como você está se comportando? Seu comportamento está sendo ético? Você está cumprindo as regras morais estabelecidas para um bom convívio social? Eu sou o professor Valentim e hoje iremos conversar sobre como devemos agir. Hoje vamos conversar sobre ética e moral. E para nossos alunos que estão acompanhando no livro didático, é o capítulo 10. Veja bem, ética e moral geralmente são vistos como equivalentes, mas segundo alguns pensadores, é possível fazer certas distinções. Segundo o Dicionário Básico de Filosofia de Japiaçu e Marcondes, diz isto: a ética está mais preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme a sabedoria filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e a harmonia, e sobre os meios de alcançá-las. A moral está mais preocupada na construção de um conjunto de prescrições destinadas a assegurar uma vida em comum, justa e harmoniosa também. Neste sentido, a ética é uma reflexão sobre como é correto ou não seus comportamentos sociais, enquanto a moral seria o conjunto de regras dentro de uma sociedade. As regras que o advogado deve seguir para participar da OAB, as regras de bom convívio social no condomínio, numa sala de aula ou mesmo numa rede social. São regras morais. Já a reflexão que faço sobre se essas regras são corretas ou não é o que chamamos de ética. O campo da filosofia que estuda os valores éticos e morais é a axiologia. Desse modo, fala que algo é ético ou moral significa que estamos estabelecendo um valor. Esse valor pode ser bom ou ruim. Estabelecemos deste modo, existem coisas moralmente aceitáveis e outras moralmente reprováveis. Quando falamos que um filme é bom, que o perfume é ruim, que a corrupção é um mal, estamos fazendo juízo de valor. Estabelecemos um sistema de valores. Para definirmos se alguém é um sujeito ético, devemos antes definir se ele tem consciência das regras morais e é senhor, livre para decidir o que faz. Cumprir as leis é agir moralmente. Ser ético é, além de cumprir as regras existentes, é se colocar no lugar do outro, mesmo sem uma imposição legal ou moral. O bombeiro, por exemplo, tem a obrigação moral e legal que, no momento de perigo, fazer todo o possível para proteger a vida de todos. Noutra situação, podemos citar alguém que vai passando na rua e vê um homem agredindo a esposa. Essa pessoa não tem obrigação legal ou moral de intervir, mas tem o dever ético de se pôr no lugar de quem está sendo agredido e tentar acabar com a agressão. Nessa situação da rua, você pode ter dois comportamentos: ou ser egoísta e passar reto, sem se envolver na briga, ou se comportar com altruísmo, tentando resolver a situação. Tem uma certa canção que diz: o que você faria se ninguém pudesse te ver? O que você faria se só te restasse esse dia? Eu pergunto a você: o que você faria sob o véu da imputabilidade?
O que você faria, em outras palavras, se soubesse que não ia ser castigado? Deixaria de cumprir as leis de trânsito se soubesse que não ia ser multado? Usaria o material do colega se soubesse que ninguém ia descobrir? Se a resposta é sim, então você não está se comportando com ética. Mas se a resposta for não, você é ético e se comporta com altruísmo. Se nós observarmos a história da filosofia, veremos que desde Platão existe essa querela, se o homem é egoísta por natureza ou se não é egoísta e sim altruísta. O livro A República de Platão traz o mito do anel de Giges, onde um pastor encontra um anel que dá o poder da invisibilidade para o seu portador. O pastor então usa esse poder para seduzir a rainha, tramar a morte do rei e assumir o trono. Nesse mesmo diálogo, Glauco argumenta que, visto isso, o homem é naturalmente egoísta. O diálogo segue e, com fortes argumentos de Sócrates, Platão afirma que o pastor não é egoísta, pois foi escravizado pelos prazeres imediatos. Já Thomas Hobbes afirma que o homem, mesmo sendo egoísta por natureza, decide abrir mão desse egoísmo em favor do progresso contínuo da sociedade. Ele diz isso porque se o homem fosse seguir seus interesses egoístas, que são naturais, o homem seria sempre predisposto a fazer só o que queria. E aí ele não iria plantar, ele apenas ia colher a fruta já plantada. Ele não ia produzir uma indústria porque não saberia se a indústria ia para frente ou não, ia funcionar ou não. E aí a natureza não ia trazer progresso nenhum para a gente. Então ele abre mão do seu natural egoísmo em favor do progresso contínuo da sociedade. Há as regras estabelecidas lá no contrato social. Por sua vez, Herbert Spencer acredita que o homem é egoísta e defende uma moral egoísta. Para ele, o ser humano só é capaz de lutar pelo outro se antes se sentir seguro. O sujeito primeiro tem que defender seus próprios interesses para em seguida defender os interesses alheios. Já o bispo anglicano e filósofo inglês Joseph Butler defende uma tendência natural do ser humano ao altruísmo. Vejamos o que ele diz. Em primeiro lugar, há um princípio natural de benevolência no homem, o qual, em certa medida, é para a sociedade o que o amor próprio é para o indivíduo. E se há na espécie humana qualquer disposição para a amizade, se há algo como a compaixão, pois a compaixão é um ato momentâneo, se há algo como o amor dos pais ou a afeição dos filhos, se há alguma afeição na natureza humana, o objeto e fim da qual seja o bem de outrem, isso é em si mesmo benevolência, ou o amor aos outros. Dando continuidade a esse capítulo, faremos um estudo dirigido. Aqui você vai pesquisar e desenvolver o texto nessas seguintes questões. Primeiro, leia o texto sobre as teorias éticas e argumente por que devemos ser éticos. E aí, eu sugiro que você faça isso mais ou menos em 10 linhas, porque você vai explicar e argumentar por que devemos ser éticos. Em seguida, você vai pesquisar sobre Platão e as virtudes cardeais. Quais são essas virtudes cardeais? Você vai enumerar elas e falar um pouquinho sobre cada uma delas. Em seguida, sobre o texto Ética Nicômaco,
que a gente vai ter uma parte lá no capítulo 10 também, cite algumas das virtudes das quais Aristóteles apresenta e qual você se identifica. E explique por quê. Por que você se identifica com aquelas virtudes. Mais ou menos 10 linhas. 4. Leia o texto sobre as teorias do dever e explique como o jurista alemão Samuel Pufendorf divide os deveres. E aí você vai utilizar 6 linhas para fazer isso. 5. Como John Locke entende a teoria do dever. John Locke é um dos autores clássicos que defende essa teoria do dever. E aí ele tem um modo próprio de defender isso, de explicar o que são esses deveres, o que são os direitos que as pessoas têm, que os seres humanos têm. E aí você vai falar sobre isso. 6 linhas ou mais, dá para você falar sobre isso. E o número 6, você vai pesquisar e nos explicar o que são dilemas éticos. Proponho essa atividade, essa questão 6, mais ou menos em 10 linhas. Feito isso, se vocês quiserem, se tiver interesse, vocês podem colocar, além de enviar as respostas para mim, meus alunos, as pessoas que tiverem interesse podem pesquisar isso e conversar com a gente nos comentários aqui do próprio YouTube, aqui do próprio canal. Vocês vão falar sobre o que acham dessas atividades, se é interessante esse tipo de vídeo, e aí deixe seu comentário aí embaixo. Como eu falei, é do capítulo 10 do livro didático, que meus alunos têm em mãos. Obrigado e até breve.